E aí vamos continuar então aqui, ó. Embora, versículo 5. Embora vocês já estejam cientes de tudo uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aí continuou. E os anjos que não guardaram seu estado natural, mas abandonaram seu próprio lugar, ele tem os guardado sob trevas, em algemas eternas para juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma, Gomorra, cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de fogo eterno. Do mesmo modo, também esses quais sonhadores contaminam a carne e rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo, discutiu a respeito do corpo de Moisés. Ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Então vamos lá. Vamos trazer esse elemento primeiro. Primeiro ele vai falar aqui, embora vocês estejam cientes de tudo que uma vez por todas quer lembrar Jesus, tendo libertado um povo, tirando a terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a gente precisa considerar algumas coisas que eu acho isso muito importante. Precisamos considerar a bondade e a severidade de Deus. Nós consideramos muito a bondade de Deus. Deus é amor, nós colocamos em nossos carros, Deus é fiel. Nós colocamos, a gente elogia, mas nós esquecemos da severidade de Deus. Quer dizer o quê? Significa que Deus, ele quer as coisas de uma forma. Por mais que ele seja bom, por mais que ele permita, por mais que ele entregue esse amor, essa fidelidade, ele espera de nós que nós venhamos a fazer aquilo que ele espera. Severidade. Eu gosto de pegar o exemplo, imagina que você está na sua casa. E aí eu chego na sua casa e você já tem uns combinados, já tem tudo estabelecido. E aí eu começo a descumprir todos os combinados. Eu começo e chego para, olha, eu vou fazer o que eu quero na sua casa. É assim que eu vou agir. Eu quero estar na sua presença, mas eu quero estar na sua presença da maneira que eu quero estar. E é isso que acontece. As pessoas querem estar na presença de Deus, mas da maneira que elas julgam ser mais corretas. A nossa tendência humana é lutar contra os fatos. A gente sempre luta contra os fatos. Né? A gente sempre está brigando com as coisas que são lógicas e óbvias, assim, vamos dizer, né? Então, precisamos entender isso. Deus, ele tem vontade, ele tem um desejo. Até na ideia da maneira como ele expressa ser adorado. Né? Porque às vezes a gente está vendo a questão aqui dele estar falando, estar citando, dessas pessoas que desprezam a bondade de Deus. E às vezes não são coisas visíveis, mas sabe, aquele pontinho que eu coloco, aquele a mais que eu coloco, aquela decisão que eu não tomo, que eu omito a minha opinião para não ofender. Quando eu abro exceção para as coisas, essas coisas são pequenas, mas essas coisas que fazem com que de fato exista uma divisão. Porque o que de fato divide uma igreja é a opinião. A minha opinião, aquilo que eu quero. Quando eu deixo a Cristo de lado e eu coloco a minha decisão. Né? Aí ele vai dar outros exemplos. Ó. Os anjos que não guardaram seu estado natural, mas abandonaram o seu lugar, eles têm guardado sobre trevas, algemas estão... Olha você vendo, ó. Deus deu a sentença para o povo de Egito, Deus deu a sentença para os anjos. Sodoma e Gomorra foram postos como exemplo de castigo de fogo eterno. Deus deu castigo. Do mesmo modo, também esses quais sonhadores contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Isso quer dizer o quê? Deus que dá a sentença e é Deus que cumpre a sentença. E aí ele pega o exemplo do arcanjo Miguel aqui, né? Que quando ele estava disputando o corpo de Moisés, fala que ele não ousou
pronunciar sentença difamadora contra ele. Pelo contrário, ele diz, o Senhor repreenda você. Então, olha só, quando nós somos pegos em uma situação onde uma pessoa está indo contra a verdade de Deus, está indo contra o querer de Deus, nós não insultamos. Nós não somos aqueles que insultam. Nós somos aqueles que bendizem, que dizem coisas boas. E nós entregamos ao Senhor a repreensão. Ele trouxe alguns elementos, né, como a ideia do arcanjo Miguel aqui. Se a gente for olhar na Bíblia de fato que nós temos, nós não vamos achar esse texto, né? Porque esse texto aqui, principalmente, seria um apócrifo. Né? O que são apócrifos? São livros que foram decididos que não eram inspirados, né, pelo Espírito. Mas ele traz esse elemento aqui porque era uma história talvez conhecida pelos israelitas. Né? E esse texto parece bastante que foi escrito especificamente para o povo judeu. Né? Porque ele traz esses elementos que os judeus já conheciam. Né? Ele fala do povo, né? De Deus, né? Então, ele traz elementos que eram conhecidos pela grande maioria ali. Então, olha só. Deus dá o justo castigo àqueles que não creem. Né? E aí é o ponto. Nós não somos o que nós não insultamos. Nós não insultamos. Às vezes a pessoa ofende ao Senhor. Às vezes a pessoa briga. Fala coisas que a gente dói os nossos ouvidos. Mas nós não somos os que insultam. O julgamento final está nas mãos do Senhor. E nós precisamos aceitar isso. Nós precisamos aceitar que quem julga é o Senhor. Porque muitas vezes nós queremos tomar uma posição, achando que estamos defendendo ao Senhor. Mas pelo contrário, estamos envergonhando o nome de Deus. Porque não é essa forma que ele pede para que nós venhamos reagir. Então, e a gente volta lá no contexto. Lutar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós não lutamos pela fé insultando o outro. Nós não lutamos pela nossa fé ofendendo o outro. Nós entregamos ao Senhor. Isso exige muita fé. Por quê? Eu tenho que confiar no Senhor. Eu tenho que confiar no Senhor, no plano dele. Que ele vai julgar. Que ele vai trazer a sua sentença. E ele vai executar aquilo que é melhor na situação. E entender, principalmente, que muitas vezes, na maioria das vezes, eu não sei o que é melhor. Eu não sei o que é melhor. Isso é humildade. Para reconhecer que talvez eu não saiba tudo. Eu não sei como resolver certas coisas. E eu preciso também reconhecer isso. Essa minha limitação. Essa minha falha. E entregar ao Senhor. Porque ele sabe o que é melhor para mim. Lembrando, se quiserem deixar comentários aí, fica à vontade. Perguntas, estou à disposição aí. Certo. Então, nós não somos os que insultam. É assim que a gente vai lutar. É dessa maneira que nós vamos lutar pela fé que foi entregue aos santos. Não insultando, entregando ao Senhor. E ele vai trazer outros elementos. 10 a 11. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quando tudo o que compreendem por instinto natural, como animais racionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos pela ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Olha só. Então, essas pessoas, olha só as características que ele está listando dessas pessoas. São pessoas, elas difamam tudo que elas não entendem, elas agem por, vou grifar essas partes, tudo que não entendem difamam. É bom você, se tiver a Bíblia, marca esses pontos também. Quanto a tudo o que compreendem por instinto, então elas compreendem pelo instinto natural. Isso é um ponto interessante, porque quando nós falamos sobre compreender algo, nós não buscamos nossos instintos naturais. E ainda mais quando nós queremos falar e queremos entender sobre a graça, sobre Deus. A gente precisa ir para o sobrenatural.
que é Deus que nos revela, é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que mostra pra gente. E aí fala que eles são como animais irracionais. Por quê? Porque agem por instinto natural. Agem por instinto natural. Eu estava até refletindo recentemente sobre uma frase que as pessoas costumam usar, né? Nós precisamos ser mais humanos. Essa pessoa não é humana. E aí, dentro de toda a história que a gente observa, que a gente percebe do mundo, ser humano, pela lógica da natureza, não é algo tão bom assim. Não é algo tão como as pessoas... Eu sei que as pessoas elas tentam usar essa ideia para falar de ser bondoso, ser legal, ser uma pessoa que cuida do outro. Mas na natureza isso não é. Ser humano é isso, é ser selvagem, é ser mau, muitas vezes ser cruel. Então, acho que a luta, de fato, é não ser humano. Eu não quero ser humano, eu quero ser separado, eu quero estar mais perto de Deus, mais próximo do Senhor. Eu quero ser santo, não humano, né? Então, só uma reflexão em relação a isso. Então, olha só as características dessas pessoas. Elas não entendem, elas são difamam porque não entendem, são aquelas pessoas que não querem aceitar, então começam a ofender. Né? Opa, desculpa. Voltando. Então, essas pessoas não compreendem. Elas não entendem e não vão querer entender. Continuando. Elas agem por instinto, então elas agem da forma que elas querem. Aquilo que eu falei, né? Aí eu me sinto bem fazendo desse jeito, eu vou fazer. Sem levar em consideração aquilo que Deus espera. Como animais racionais, né? Então não raciocinam, não buscam ser, de fato, ser de fato uma pessoa racional. A gente acha que às vezes o cristão ele não tem que questionar as coisas. Pelo contrário, nós precisamos questionar as coisas. Nós precisamos olhar a Bíblia, nós precisamos estudar para entender as coisas. Isso é fé. A fé ela vai crescendo. Quanto mais você conhecer Deus, mais fé você terá. Esse é o objetivo. E aí ele coloca aqui, ó. Ai deles porque seguiram o mesmo caminho de Caim, né? Quando a gente vê aqui as pessoas que ele citam, vamos falar uma de cada vez. Caim, ele matou o irmão dele, né? Por causa de um culto. O irmão dele ofereceu um culto melhor do que ele, ofereceu um sacrifício melhor do que ele, né? Então quer dizer o quê? O caminho da ira, né? Da raiva, da ganância. E aí ele fala de Balaão. Balaão, ele ensinou Balaque a armar ciladas contra o povo de Israel, né? Por ganância. Por quê? Porque Balaque ofereceu tesouros para ele e ele foi nisso. E Corá. Corá é interessante pensar sobre isso, porque Corá ele quis tomar uma posição que não foi dada a ele. Corá foi chamado a atenção porque não obedeceu aquilo que Deus esperava dele. Deus pediu para ele fazer uma função, ele quis fazer uma função que Deus falou, não é sua função, e morreu por isso. Quantas vezes nós vemos pessoas que querem executar a função que não foi dada assim? Quantas vezes nós vemos pessoas que olham para a Bíblia e falam, não, mas isso é contexto da época, sem levar em conta fatos, a maneira como cada um deve agir. Por quê? Porque nós lutamos contra fatos. O ser humano luta contra fatos. Então, você viu, ó, Caim, inveja, Balaão, a ganância, e Corá, a inveja também, querer uma posição que não foi dada. Então, por isso que nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. E qual é o desejo de Deus. Eu gosto muito da história de Balaão nesse sentido, porque quando Balaão tá indo, né, até o caminho, é feita uma pergunta para ele. Na verdade, aparece um anjo, né, como descrito lá,
E o anjo fala para ele assim, ó, o seu caminho é mau. Balaão foi avisado. O seu caminho é mau. Só saberemos se nosso caminho é mau, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando entrarmos em contato com a palavra dele. Fora disso, nós não saberemos e não vamos entender o que Deus espera de nós. Por isso que nós precisamos ter contato com a palavra de Deus.